Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, nós cumprimentamos a todos no início de mais um episódio do nosso programa Você Precisa Saber. Temos aqueles que sempre nos acompanham, é sempre um prazer ter você conosco. Esse programa é um programa que passa pela TV Manaim e agora com vários canais abertos, né? Uma audiência bem maior. Nós temos em Belo Horizonte, né, 4,7 milhões de habitantes no canal 31.2. Também estamos sendo acessados lá em Recife, Pernambuco, no canal 48.2. Também em Fortaleza, no Ceará, canal 16.2. São Paulo, canal 17.2. Rio de Janeiro, canal 3.2. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, canal 55.2. Salvador, Bahia, canal 36.2. Curitiba, Paraná, canal 15.1, né? 15.1. Brasília, Distrito Federal, canal 5.2. Palmas, no Tocantins, canal 5.2. Rio de Janeiro, canal 32.2 e Curitiba, canal 15.2. Também pela nossa rede oficial do YouTube, se você estiver por ela, você pode se inscrever no canal, você pode curtir, comentar e compartilhar, porque eu tenho certeza que a informação de hoje é muito interessante. O nosso tema desse programa é a internet. Parece algo corriqueiro, né? Mas eu tenho certeza que tem muitas informações que eu, você, precisamos saber, não é verdade? E quem vai falar é um especialista no assunto, ele é especialista em cibersegurança, é professor, faz parte do grupo de Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, e ele vai falar a respeito desse tema tão interessante, né? Estamos aqui com o Cláudio. Cláudio, prazer tê-lo mais uma vez no programa. A paz do Senhor, pastor Wallace, prazer é todo meu, prazer imenso estar aqui novamente com todos, a paz do Senhor. Tá bom, Cláudio, vamos começar para falar de internet, vamos falar um pouco dessa história da internet, como tudo começou, fala um pouco dessa história para a gente. Ótimo. Temos algumas imagens a serem mostradas e relacionadas à internet, então o início, o marco, 1969, foi um ano diferenciado no sentido de que surge uma rede, era um trabalho que estava sendo feito e era necessário que houvesse, que a comunicação ela acontecesse, né, de uma forma fluida, e eram os primeiros passos, eram passos iniciais, né? O 1969 foi um ano que marcou muito em relação à questão da corrida espacial, chegada do homem à Lua, e no mundo militar, isso a gente falando assim num contexto americano, estava sendo desenvolvida a ARPANET. A ARPANET, então, nós poderíamos dizer que foi o primeiro passo relacionado à questão da internet. A gente avança alguns anos, vamos lá para o início da década de 80, 83, era necessário que aquela diversidade de equipamentos que surgiam para que a rede ela fosse formada, porque na prática, nós veremos ao final do programa que a internet é uma grande rede, né? Era necessário que esses equipamentos eles fossem padronizados, a gente chama de protocolos, eram protocolos de comunicação. O protocolo é uma linguagem. Se eu estou conversando aqui com todos, nós estamos falando o português. Mas se nós formos para solo americano, seria interessante que nós falássemos a língua nativa, que é o inglês. Então era necessário, então surge na década de 80, no início de 80, um protocolo que, para não sermos muito técnicos, né, vamos só citar o nome, que é o TCP/IP, que foi um protocolo que ele padronizou a conversa na internet. Avançando um pouco mais, em 1990, surgiu então a www. Então, quando eu acesso uma página na internet, a gente costuma digitar www. O endereço, né, que queremos acessar, vamos supor, se eu quero acessar a página do Google, google.com. Em 1990, então, surge a www, mas muito diferente daquilo que a gente conhece hoje.
Eram páginas estáticas, a gente apenas lia textos. E no Brasil, as coisas estavam engateando aí, nós não tínhamos isso no Brasil. Em 98 surge o Google. Então o Google, a gente pensa que mas está completando aí seus 30 anos, né? Já tem um tempinho. Em 2004, surge uma primeira rede com o objetivo de conectar pessoas, que na prática, um dos objetivos da internet é conectar pessoas, que foi o Facebook. Lá nos anos de 2010, no final da década ali, né? A primeira década ali do século XX, vem plataformas que a gente chama de plataformas de streaming, né? Que eu posso assistir conteúdos educacionais, entretenimento, por exemplo, Netflix. Então a internet ela tem alguns marcos, são vários os marcos, mas a história da internet, resumidamente, é essa até nós aqui em 2025. Muito bom. E como funciona a internet? A internet, ela funciona pela conexão de todos esses pontos que nós estamos vendo na tela, que nós chamamos aí, ele está identificando como AS. E no cantinho ele aparece aí como são sistemas autônomos. Então, o AS 1900 aparece para nós no canto superior direito, o AS 4200 embaixo, e o senhor percebe que ele forma uma nuvem. É por isso que as pessoas, o desenho lembra uma nuvem, né? Uma nuvem lá no céu, lá. E as pessoas falam, a minha informação, o meu site está na nuvem. E a nuvem, na verdade, são esses AS. E o que são esses AS? São equipamentos que nós chamamos de roteadores. Então, a conexão entre roteadores permite que eu tenha a internet. Um AS ele é formado por vários roteadores. Um AS pode ter apenas um roteador? Pode, mas no normal, o geral, é que ele tenha vários roteadores. Então, o Google ele tem um AS dele. E às vezes ele tem vários, como é uma empresa muito grande, pode ter vários. Mas vamos pegar um exemplo de uma empresa pequena, né? Vamos pegar um exemplo de um órgão público, né? A Controladoria Geral da União, ela tem um AS. E dentro desse AS dela tem alguns roteadores que eles conversam ali. Quando a gente vê ali em cima, escrito ali peering, né? O que é esse peering? É uma forma, é um recurso que surge para que a conversa entre eles, o custo ele seja menor, seja mais fluido. Então é assim que a internet ela funciona, pela conexão de vários AS, vários roteadores, que naquela primeira imagem que a gente estava olhando no início, a gente percebe que tem vários pontinhos conectados aí, né? Tem os fiozinhos, a rede em si, e a grande rede, que é a internet, é formada por esses AS. Resumido também, o funcionamento da internet é pela conexão de todas essas nuvens que são formadas por roteadores. Bom, e qual o papel da internet na vida diária nossa? A internet hoje, ela traz para o nosso cotidiano, né? Nossa vida diária, a comunicação. É certo que o primeiro recurso é fato, né? Nós nos comunicarmos de uma forma mais fácil. Alguns anos atrás, há 30 anos atrás, se eu quisesse conversar com alguém em Portugal, por exemplo, ou na Espanha, na Europa, ou na América do Norte, a nossa comunicação ela era limitada a linhas telefônicas, a chamadas telefônicas. Hoje a gente nem lembra mais que existe a chamada telefônica em si, né? Fazemos uma chamada pelo WhatsApp, ou uma chamada pelo Telegram. Então a comunicação ela é o grande papel da internet, provavelmente aí o primeiro. Um outro papel, o acesso à informação. Quantas e quantas comunidades, quantos e quantos povos têm acesso à informação, a própria palavra de Deus, a Bíblia, e por vezes não consegue acessar países remotos, isolados, mas ela é alcançada por uma página na internet. Nós temos a oportunidade de falar, de anunciar. Então, o acesso à informação. O entretenimento também é algo que marca, porque há alguns anos atrás, também, ou décadas, a televisão teve o seu espaço, né? Hoje, o entretenimento hoje, o conteúdo que é assistido hoje, boa parte dele é acessado e consumido pela internet. A TV Manaim, em essência, né?
a força da nossa TV, ela está, de certo modo, na internet. Estamos também alcançando os canais abertos. A educação. Então, se em 2020 nós tivéssemos uma condição em que a educação fosse apenas o presencial e não tivéssemos a opção de a educação à distância, o EAD, provavelmente seriam anos aí, esses próximos anos, 2020, 2021 até o 2022, de um grande atraso, né, para a humanidade. Então, o que aconteceu ali? Avançamos no ensino à distância e hoje cursos como, especialmente pós-graduação, você pode fazer uma pós-graduação na sua totalidade, às vezes um mestrado, totalmente à distância, porque o ensino EAD avançou bastante, as técnicas, os recursos, né? Lembrando e reforçando que geralmente o ensino fundamental, o ensino de base, preferência para o presencial. Trabalho remoto e colaboração. O último programa que nós gravamos, falamos sobre o trabalho remoto. O que possibilitou isso? A internet. E redes sociais e conexões comunitárias, um outro item. E, por fim, o comércio eletrônico. Hoje em dia, eu lembro que, ao chegar aqui ao estado, né, a cidade especial, um comerciante até comentou comigo, ele falou assim, olha, poucas coisas, chegam porque, geograficamente falando, estamos um pouco deslocados, mas eu pensei assim, olha, eu acho que eu vou resolver o que não chega aqui no comércio tradicional, eu resolvo pelo comércio eletrônico. E comecei a pedir pelo comércio eletrônico, está tudo chegando perfeitamente, porque o comércio eletrônico hoje, quem não está nele, é recomendável que vá para o comércio eletrônico, o e-commerce. E até mesmo como você comentou no início, né, da base, né, a internet serviu para você se comunicar, porque antigamente você se comunicar, além de ter telefone, ainda tinha a questão da língua, né? Hoje você se comunica com qualquer parte do mundo através da internet e a língua você não precisa às vezes falar, você está usando aplicativos, né, que já são as pessoas acessam, já está lá dentro a inteligência artificial que traduz automaticamente aquele texto para a língua adequada, então tudo facilitou essa relação entre os povos também, né? Muito interessante isso, né? A internet. Excelente o comentário que o senhor fez, até porque quando a gente olha também essa segunda imagem que a gente estava apresentando, a língua que os equipamentos utilizam chama BGP, e é por isso que aparece aí, ó, EBGP, IBGP. Então, entre eles, dentro da nuvenzinha lá, ele conversa IBGP, que é I de interior. Se comunicando entre as nuvens, ele utiliza o EBGP, que é exterior, né? Exterior. Então, o BGP é o quê? É o Border Gateway Protocol, um protocolo para que eles conversem. Então, se eu não tenho a língua, se eu não tenho a comunicação, eu não consigo conversar. Eu não consigo conversar com o americano, que não consigo comunicar com o francês. Então, era necessário que houvesse essa língua. Surge, então, o BGP. E tem um autor americano chamado Douglas Comer, ele escreveu vários livros sobre a internet. E ele fala assim que o BGP é a cola, ele usa um termo, né? Ele é a cola da internet. O BGP é que permite que os roteadores se colem um ao outro para que eles possam conversar. Então é ele que foi o que o senhor falou sobre a questão da língua. Muito interessante, né? Agora, esse ambiente de internet é um ambiente seguro? Segurança, né? A segurança é o grande dilema, né? Segurança, se a gente for olhar assim, depende do ponto de vista, né? Eu lembro também que ao sair de Brasília e me deslocar para cá, teve amigos de infância, né? Que falaram, não, olha, lugar extremamente inseguro. Brasília é uma cidade que ela tem uma fama de ser uma cidade bastante vigiada, segura. Enquanto outros lugares, né? Mas a segurança depende do ponto de vista. E nós, como servos, nós somos orientados pelo Senhor, temos o privilégio, né, de sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, não andamos em lugares que são lugares inconvenientes. Então, a segurança ela depende muito da questão do ponto de vista, né? Agora, existem ameaças no mundo cibernético, né? Que a gente até elencou algumas, que, de fato, a gente tem nós temos que nos cuidarmos. Né?
Eu elenquei aqui, por exemplo, a questão do phishing. Estamos nós aqui, né? A internet associada a uma rede, a pescaria, né? E uma delas, um tipo de pescaria que acontece na internet, chama-se phishing. E o phishing é exatamente pescaria com anzol. É quando eu recebo uma mensagem de e-mail falando que tem uma correspondência retida minha lá nos Correios, que eu preciso imediatamente ir lá. Não comprei nada, não tem, mas eu fico curioso para... se você ficou com dúvida, clique aqui. Você comprou alguma coisa pelos Correios? Não comprei nada. Eu estou falando por e-mail, mas geralmente hoje tem chegado pelo WhatsApp as mensagens. Olha, você está com 98.900 pontos. Livelo. Resgata aqui agora, senão você vai perdê-los. Você já fica ali, eu não sabia nem que eu tinha pontos. Não. Então a pessoa fica naquela... É uma pescaria. Então a técnica é essa. Eu mando uma mensagem aleatória para várias pessoas. Quem cair no golpe, caiu. E essa é uma ameaça que ela está, de certo modo, ela é bastante explorada pela internet. Por quê? Porque o WhatsApp também utiliza a internet para funcionar, o Telegram, todas as redes sociais. Uma outra, conhecida também, a questão dos malwares, que aí são vírus que por vezes contamina. E aí não vamos para o computador, não, vamos sempre focar aqui no nosso celular, que é de fato o dispositivo que nós mais utilizamos hoje. Por fim, aqui eu coloquei aqui os próprios ataques, né? Que são ataques aí, perpetrados aí por hackers. Então, algumas melhores práticas aí. Utilizar senhas. Hoje, plataformas como Google, Facebook, o próprio WhatsApp. Quando a gente coloca a senha para acessar lá o aplicativo, às vezes a gente ativa a biometria, ou a facial, ou a digital, mas ele, de volta e meia, ele nos permite adicionar mais um recurso ali que chama segundo fator de autenticação, que ali aparece ali como 2FA. É um outro fator de autenticação. Além da minha biometria, de tempos em tempos ele pergunta se sou eu mesmo. Então eu tenho que entrar com outro código lá, porque se por acaso eu tiver o aparelho furtado, alguma coisa assim, atualizar o sistema e evitar links suspeitos. Receber um link que você não esperava, não clique sobre ele. Não. É isso aí. E qual o futuro da internet? Como é que você vê esse futuro para a internet? Futuro da internet. Há várias tecnologias que são emergentes, né? Dentre elas, satélites de baixa órbita. O que é esse satélite de baixa órbita? Complicou agora, né? Starlink. Starlink, ela é um satélite, né? O serviço ele é oferecido com satélites de baixa órbita. São satélites que estão mais próximos da Terra. Então, hoje, eu consigo acessar a internet em alto mar, navegando, ou lá na floresta amazônica, lá no meio da floresta, graças a essa possibilidade. Outra coisa, o 5G ele está avançando assim rapidamente principalmente nas capitais, mas o 6G já está sendo estudado e testado. Então, se a gente está percebendo que está tendo uma revolução ao acessar a internet pelo celular 5G, o 6G promete muito mais do que isso. São redes de alta velocidade, mas altíssima velocidade mesmo. Uma outra tecnologia emergente é a inteligência artificial. Só se fala em inteligência artificial hoje. Então, o futuro da internet em termos de tecnologias emergentes, é esse aí. Agora, se nós formos ver tendências, né, o crescimento da internet das coisas, o que é essa internet das coisas? É a minha câmera IP lá dentro da minha casa, é a Smart TV conectada à internet, é a geladeira que tem uma câmera interna lá dentro da geladeira, que eu vou ao supermercado e eu lembro, poxa, eu não fiz a lista de compras, deixa eu acessar minha geladeira aqui. Você acessa a geladeira, liga a câmera, olha lá a geladeira, vê que a geladeira está vazia. Não, você tem que comprar aqui, tem que comprar leite, tem que comprar manteiga. Então tá tudo ali, isso é a internet das coisas. Sem falar em dispositivos vestíveis, né? Que é camisas de atletas, que elas captam vários dados, né? A questão do suor, transpiração e outras. Isso tudo é internet das coisas, tendências, né? Maior foco na questão da privacidade e segurança. Por quê? Porque quanto mais a internet ela meio que invade a nossa vida, né? A gente tem que se preocupar com os nossos dados pessoais. E, por fim, o aumento da computação na borda.
que a gente deixa meio aquela computação que é feita lá pelos servidores e o processo computacional acontece nas pontas, na borda. E por que a internet também é conhecida como a grande rede? E aí nós chegamos à grande rede, né? A internet ela ganhou esse nome, esse outro nome. Por quê? Porque quando nós olhamos lá os roteadores, os pontos conectados, nós vemos na imagem que forma uma rede, formando uma rede que abraça o globo. E quando nós olhamos uma rede de pescador no canto inferior da tela, a gente vê que a rede também ela é formada por vários pontinhos, simbolizando ali os roteadores e os pontos eles se comunicando. Por isso, a internet é conhecida como uma grande rede, uma grande ferramenta de evangelização, principalmente para nós, para podermos alcançar Turquemenistão, Paquistão, China, toda ali a Ásia, Europa, América. Então, ao olhar lá as 7 parábolas do reino e vermos que a última parábola é a parábola da rede, nós vemos que a internet, de fato, foi uma providência de Deus para que evangelizássemos o mundo. Por isso que lá está falando que o evangelho alcançaria a todos os povos e todas as nações. Esse é o instrumento que nós estamos usando hoje. Que bom, né? Estamos chegando ao fim, né? Infelizmente, o tempo nos aperta, né? Estamos chegando ao fim. Queria agradecer o Cláudio pela presença. Se quiser deixar um recado para o pessoal, para a gente encerrar esse programa tão interessante. Amém. O recado final, a mensagem final, ela fala sobre o que nós temos em tela, que é um texto. Ele está lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Colossenses, capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Temos em tela alguns livros, que são livros do Douglas Comer. O Douglas Comer é um escritor americano que nós citamos aqui no decorrer do programa, e ele diz lá, num desses livros, que o BGP, que é o protocolo que permite que a internet funcione, ele é a cola da internet. O BGP, ele permite que a internet funcione porque ele vai colando os roteadores, os sistemas autônomos, uns aos outros. E o texto de Colossenses, ele fala que o amor é o vínculo da perfeição. É o amor que nos une, e é esse amor que, de fato, nos leva a evangelizarmos. Porque se nós amamos ao próximo, se nós amarmos as almas perdidas, nós definitivamente faremos uso dessa rede. Por isso que às vezes é pedido, tantas vezes nos nossos programas, envie o link, compartilhe o link desse programa. Porque o amor é que nos faz evangelizar. Muito bom. Bem, agradecemos o Cláudio pela presença e chegamos ao fim dessa edição do Você Precisa Saber. Nos encontramos no próximo. Um grande abraço, a paz do Senhor a todos. Você precisa saber.